Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós estamos aqui para mais um momento de fé na STV e nós vamos falar de Espiritismo, né? Sobre a doutrina espírita. Como é o nosso primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho da origem, né, dessa doutrina, dessa filosofia que é o Espiritismo. Bom, inicialmente, né, acho que já é de conhecimento público, o Espiritismo ele surgiu na França, a partir da segunda metade do século XIX, através de Allan Kardec, que nós chamamos ele de codificador da doutrina espírita. Bom, como que começou o Espiritismo? O que fez Allan Kardec codificar essa doutrina? Como que ele começou? Bom, primeiro vamos conversar sobre Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec é um apelido. O nome correto de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec nasceu por volta de 1804, na cidade de Lyon, no sul da França. E o seu pai tinha uma preocupação muito grande com a educação de seu filho. Ele queria que o seu filho tivesse uma educação muito boa, uma educação que pudesse garantir para ele um futuro. E a cidade de Lyon ficava meio que no sul da França, não era uma região muito abastada, né, ficava um pouco distante de Paris. E o ensino francês à época não era muito bom na Europa, né? Então Allan Kardec, né, ou melhor, o pequeno Rivail, ele foi enviado para estudar na Suíça, com o famoso Pestalozzi. Pestalozzi tinha um instituto em Verdun. Então Allan Kardec teve a sua formação na adolescência estudando no Instituto de Pestalozzi na Suíça. E Pestalozzi ele tinha um método de ensino muito avançado, um método para a época, aliás, é um método que é avançado até hoje, né? Infelizmente, os países aí não implementam esse método de ensino que Pestalozzi utilizava na Suíça há mais de 200 anos. Bom, e Allan Kardec ele se destacou como o discípulo mais proeminente, o discípulo mais produtivo de Pestalozzi. E Pestalozzi se orgulhava muito, né? Estou falando Allan Kardec, mas é o pequeno Rivail. E Pestalozzi via em Rivail um jovem que poderia sucedê-lo no Instituto, né? Inclusive, Pestalozzi já começou a passar várias responsabilidades para Allan Kardec, e Allan Kardec já começou ali a ser o número 2, já começar a tomar decisões, administrar, participar da formação do processo pedagógico. Só que Allan Kardec ele queria voltar para a França. Ele, por volta da década de 1820, se eu não estiver enganado aqui, 1830, ele resolve já voltar para seu país natal, porque ele sentia que ele tinha muito a contribuir para o ensino francês, né? O ensino francês, à época, essa época que nós estamos conversando, o ensino francês não era ainda aquele ensino francês, né, que marcou aí na segunda metade do século XIX. E Allan Kardec, né, ou melhor, Dr. Rivail, não se chamava Allan Kardec ainda, o pequeno Rivail, o jovem, ele volta para a França. E ele muda para Paris, e em Paris ele começa a escrever várias obras literárias, né, obras versando no campo aí da química, da matemática, de filosofia. E Allan Kardec resolveu escrever uma obra pedagógica, uma obra daquilo que ele achava que poderia contribuir muito para a melhoria do ensino francês. E o interessante, né, muitas pessoas não sabem disso, é que à época o governo francês adotou essa obra, né, achou muito importante a adoção desses métodos, que é nada mais nada menos do que o método que ele aprendeu com Pestalozzi. É claro que ele adaptou algumas coisas que ele sabia, né, que eram importantes serem implementadas para que a França absorvesse,
E esse método foi implementado, então. Então, Allan Kardec, eu estou falando Allan Kardec, mas ele ainda era o Rivail ainda. Bom, e Rivail ficou muito famoso, e o interessante é que essa obra dele, que ele publicou, ela promoveu uma revolução no ensino francês. E aí sim é o ensino francês da segunda metade do século XIX, onde as classes mais abastadas do Brasil, inclusive, mandavam os seus filhos, né, os pais que tinham uma condição melhor, mandavam seus filhos estudarem na França. Então, assim, sem querer puxar sardinha, nós devemos reconhecer que o Rivail ele contribuiu muito para que a França atingisse aquele patamar de ser quase que a meca do ensino mundial na segunda metade do século XIX. Então, brasileiros, né, que tinham condições mandavam seus filhos estudarem na França. Vários países da Europa começaram a mandar seus filhos para estudarem na França. A América do Norte, que ainda não tinha, né, universidades de peso. Então, Allan Kardec ele se tornou muito famoso. E todos os livros que Allan Kardec, ou melhor dizendo, eu estou errando aqui muito, né? Todos os livros que o Dr. Rivail escrevia, eles eram vendidos como igual pão quente, né? Eram vendidos com muita facilidade. Então, o Dr. Rivail ficou muito famoso, muito conhecido na França. E Rivail, ele era católico, né? Ele foi criado dentro da Igreja Católica, mas ele tinha assim um ladozinho muito positivista, ele era mais positivista. O que é o positivista? É aquele que a base da vida dele é pura e simplesmente o conhecimento ou a ciência. Ele só acredita, ele só reconhece, ele só aceita aquilo que a ciência do mundo consegue provar para ele. Né? Essas coisas muito transcendentes, principalmente da fé, que às vezes a gente tem que saber confiar em certas coisas que a gente não entende. Isso não era muito de Allan Kardec. Então, Allan Kardec ele era mais assim, mais para esse lado positivista. Estou falando Allan Kardec, mas nessa época que nós estamos, ele não era Allan Kardec ainda, ele se chamava Dr. Rivail. E ele usou muito, ele bebeu muito, né, de René Descartes, né? Ele era muito cartesiano, ele era muito metódico nas coisas que ele fazia, nas obras que ele publicava. Ele fazia as coisas de forma cartesiana. Bom, por volta já iniciando aí os primeiros anos da segunda metade do século XIX, ele já as suas obras já eram consolidadas, o ensino francês já estava aí crescendo, né, cada dia, graças às suas obras. E Allan Kardec, então, já era alguém muito respeitado, muito conhecido, né? Estou falando Allan Kardec, mas... E começaram, né, a partir do ano de 1850, 52, 53, começaram a acontecer alguns fenômenos estranhos na França, na Europa inteira, na América do Norte, e inclusive aqui no Brasil. Né? Vários fenômenos que hoje nós chamamos como fenômenos espirituais ou mediúnicos, esses fenômenos eles começaram a acontecer assim em profusão, né, em grande quantidade por toda a Europa. E o interessante é que, principalmente na França, em Paris, faz muito frio e no inverno neva muito. Então, o que acontece? As pessoas não têm o que fazer, os agricultores não têm o que plantar, as indústrias começam a trabalhar com turno reduzido ou quase param, e as pessoas se refugiam em casa ou então, à noite, para se aquecerem, elas iam para os salões. Salões de festa, de dança, de shows, de teatro. E esses fenômenos, né, as pessoas que provocavam esses fenômenos, aconteciam fenômenos de levitação, né, de materialização de objetos, né? O que mais chamava atenção eram os fenômenos de levitação. Pessoas levitavam, cadeiras, mesas levitavam. Então, nessas reuniões aí para passarem o inverno, essas pessoas que provocavam esses fenômenos, elas começaram a participar desses shows, né, desses encontros,
para chamar a atenção, para cobrar alguma coisa. Então, os fenômenos, esses fenômenos espirituais, eles viraram quase que uma indústria por todo aquele inverno. E um amigo do Dr. Rivail procurou o Dr. Rivail e falou assim: Dr. Rivail, está acontecendo uns fenômenos assim, uns fenômenos dessa forma, o senhor não quer ir lá estudar, o senhor não quer ir lá participar das nossas reuniões? E como eu disse, né, Rivail ele era muito metódico, era um positivista, não sei se é assumido, mas tudo indicava que ele era. Ele não quis participar, né, porque ele falou: não vou perder tempo com essas frivolidades, isso aí são traquinices, são alguns truques de magia, alguma coisa, né, eu não vou participar disso, né, isso aí são coisas que não existem. Tudo bem, aquele amigo do Dr. Rivail respeitou. Terminou aquele inverno, aí veio o verão e no próximo inverno, um ano do ano seguinte, novamente os fenômenos ali presentes e começaram então a acontecer e assim de forma ainda mais contundente. Bom, vamos fazer uma pequena pausa, né, agora para a gente tomar uma água, descansar, e a gente volta daqui a pouco para nós falarmos desses fenômenos que estavam acontecendo já nesse segundo inverno francês, né? Então vamos ver, será que Allan Kardec teve agora sua atenção chamada? Daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta novamente aqui em mais um Momento de Fé da STV para esse segundo bloco, e estávamos falando sobre o Espiritismo, mais particularmente sobre a vida, né, de Allan Kardec, para que nós possamos conhecer esse personagem da história que meio que codificou, organizou o que é o Espiritismo. Então, nesse segundo bloco, nós já vamos começar a falar a partir do momento em que Allan Kardec já começou a se interessar pelos fenômenos. Então nós já estamos no que nós chamamos de segundo inverno francês dos fenômenos, né? Nós comentamos aqui no bloco anterior, e nesse segundo ano, os fenômenos perduraram e aquele amigo de Allan Kardec procura ele novamente. Aí fala assim: Dr. Rivail, queria chamar o senhor para participar de uma reunião para que o senhor pudesse ver alguns fenômenos. E Allan Kardec se esquivou, né? Mas o amigo ele disse o seguinte: Allan Kardec, nós estamos, ou melhor, Dr. Rivail, nós estamos interagindo com os fenômenos, né? Porque o fenômeno mais comum que acontecia era a movimentação de objetos, né? Mesas que se levantavam, pequenos objetos que eram transportados de um local para outro, e usava-se muito as pequenas mesas para se movimentarem, né? Nós chamamos elas de as mesas girantes. Então Allan Kardec ele fala assim: mas como assim vocês estão interagindo com o fenômeno? Porque a mesa, ela não está se movimentando assim apenas mecanicamente, não. Parece que tem alguma coisa que coordena ela, porque a gente consegue interagir com ela, consegue provocar batidas nela, a gente faz determinadas perguntas para aquela mesa e ela responde através de batidas, né? Às vezes ela dá uma batida significando sim, dá duas quando significa não. Mas era bom que o senhor, Dr. Rivail, participasse de uma reunião, porque o senhor ia gostar muito. E Allan Kardec falou: eu vou lá ver isso, mas eu vou lá uma vez, eu não quero... Isso deve ser algum truque que vocês estão querendo me enganar, deve ser alguma brincadeira, né? Se fosse nos dias atuais, Allan Kardec ia falar que vocês devem estar aí fazendo alguma pegadinha, né? Estão tramando alguma coisa para me pegar. Mas eu irei. Bom, então Allan Kardec chega, né, isso era uma reunião bem particular, não era lá nos salões, não era uma demonstração. Ele via aquele ambiente, as pessoas compenetradas, orando, e ele recebeu algumas considerações iniciais sobre como que acontecia a reunião, e ele notou realmente que as mesas se movimentavam e ele não estava vendo nada ali que amarrasse, ou alguma força
conhecida movimentando essas mesas, e ele começou então a interagir com essa mesa. Ele pergunta assim, você que está movimentando essa mesa, é alguma inteligência? É alguém que já viveu aqui na Terra? Se for sim, você dá uma batida, se for não, você dá duas. E a mesa deu um balançado. E ele foi perguntando, né, você viveu aqui em Paris ou em outra cidade? E Allan Kardec foi perguntando e foi obtendo respostas sim ou não, de forma que ele conseguiu mais ou menos saber que era uma pessoa que tinha vivido em Paris, no bairro tal, e ele saiu muito daquela reunião, ele saiu, como nós dizemos hoje, muito encucado. Aquilo tinha mexido com ele. E é claro, no dia seguinte ele foi conferir aquelas informações. E realmente aquelas informações baseadas no sim ou não que a mesa estava passando para ele encontrou algumas confirmações. Então, e Allan Kardec volta no dia seguinte, e agora ele estava muito curioso, ele queria saber o que estava acontecendo. Porque eram informações que os amigos, aquele grupo ali não sabia. Ele queria se certificar realmente que aquele grupo não sabia daquelas informações. Bom, para a gente não se demorar muito nesse tema, né, isso está muito bem explicado no livro dos médiuns, né, como que Allan Kardec procedeu, né, que começou com batida de mesa, depois ele criou um dicionário, né, colocou as letras. Não, primeiramente foram as batidas. Segundo, ele pediu que aquela entidade desse uma batida para o A, uma batida para o B, duas para o B, três para o C, quatro para o D, assim sucessivamente, até que ele conseguisse formar o nome daquele ser que estava dizendo que já viveu aqui na Terra. E Allan Kardec ia anotando, era muito difícil, era como se fosse um telégrafo, né, por batidas. E Allan Kardec, no outro dia, ele ia conferir se realmente aquela pessoa tinha vivido e aquela pessoa existiu. E ele começou a receber nomes de pessoas que haviam vivido em outras cidades, até distantes. Ele procurava se certificar. Na época, os cartórios lá na França, né, eles registravam bem os nascimentos, as mortes. E ele foi obtendo informações, e quanto mais ele se relacionava com aquele movimento, mais informações ele tinha, mais ele conferia e mais ele obtinha sucesso naquilo que ele conferia. E o intercâmbio dele com aqueles seres inteligentes ele foi evoluindo, né? Passou para um alfabeto, ele escrevia as letras assim, colocava uma seta, uma garrafa, e a garrafa ia girando, escolhendo as letras, e ele conseguia ir anotando, fazer anotações mais completas, o nome completo, o dia que nasceu, o dia que desencarnou, onde que viveu. E Allan Kardec foi mergulhando nesse relacionamento até que chegou no que nós conhecemos hoje. Chegou num ponto que ele conseguiu interagir com o mundo espiritual através de médiums, seja pela escrita, que nós chamamos de psicografia, ou seja pela fala, né, onde o espírito ele se assenhorava dos órgãos vocais do encarnado e transmitia as informações que ele queria transmitir. Então, Allan Kardec, ele foi, como ele gostava muito de conhecimento, ele foi mergulhando nesse fenômeno. E o interessante é que enquanto a população, os moradores de Paris, aliás da Europa inteira, né, enquanto a população da Europa ali usava aquele fenômeno como um passatempo, como uma diversão, outros usavam até para ganhar dinheiro, Allan Kardec ele estava vendo que ali estava nascendo uma nova doutrina. Ele poderia nascer um novo corpo de conhecimentos, e ele queria mergulhar naquilo. Ele começou a fazer anotações, né, porque ele queria no futuro escrever uma obra. Ele já tinha escrito tantas obras, era normal para ele, era natural, muito fácil para ele colocar no papel aquilo que ele entendia, aquilo que ele via. Ele já era um escritor famoso.
E ele começou, então, em seus estudos, ele começou a mandar correspondência para as cidades vizinhas para conferir se aquelas pessoas, né, aqueles espíritos, já vamos tratar dessa forma, se aqueles espíritos, eles realmente existiram, se eles não estavam mentindo. E esse intercâmbio dele via Correios, né, que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp na época, começou a chamar a atenção de várias pessoas, inclusive de moradores de outros países, porque outros países também faziam esse tipo de reunião particular e estavam interagindo com os espíritos. Então, pessoas de outras nacionalidades começaram a interagir com Allan Kardec e falaram: está acontecendo isso aqui também, nós estamos conversando. Então criou-se ali uma rede física, né, com base em correspondência para lá para cá, onde Allan Kardec começou ali a se interagir com vários países. Inclusive na obra Evangelho segundo o Espiritismo, né, se vocês pegarem essa obra de Allan Kardec, você verá que existem várias comunicações e ao final da maioria das comunicações está escrito assim, o nome do espírito que deixou aquela comunicação e a cidade, né, onde aquele espírito comunicou. Então tem comunicação da Polônia, tem comunicação de várias cidades da França, tem uma do Brasil, né, um espírito, tinha um grupinho aqui no Brasil também que estudava, começou a participar desses fenômenos. Então Allan Kardec foi mergulhando nesses estudos. Bom, isso que eu estou falando aqui está no livro dos médiuns, né? Muitas pessoas pegam o livro dos médiuns e falam assim: esse livro aí é só para médium, quem lê isso aí é só quem é médium. Mas, na verdade, o início ali do livro dos médiuns, Allan Kardec está praticamente contando para nós como que ele interagiu com o mundo espiritual, como que ele foi meio que absorvendo esses conhecimentos, como que ele foi organizando esses conhecimentos, para deixar para nós o que hoje nós chamamos de espiritismo. Como eu disse, né, a forma de interação evoluiu, não podia ficar combatida no resto da vida. E uma coisa que Allan Kardec notou é que foi a primeira conclusão que ele teve a respeito desses fenômenos foi a seguinte. É uma conclusão muito importante, que eu até considero muito importante. Ele falou o seguinte: os espíritos aos quais eu me comunico, que se comunicam comigo, melhor dizendo, eles nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. São felizes se fizeram bem, se foram justos. Sofrem dores terríveis se foram orgulhosos, prepotentes ou impuseram sofrimento ao seu semelhante. Porque Allan Kardec ele viu que, quando ele começou a utilizar médiums e interagir através da escrita e da fala, ele viu que tinha espíritos que sofriam, tinha espíritos que davam comunicações tranquilas, tinha espíritos de conhecimento, tinha espíritos que traziam grande conhecimento no campo científico. Então ele viu que ali o mundo espiritual é meio que a nossa sociedade aqui. Existem várias pessoas aqui na Terra com várias atribuições, né? Tem advogados, médicos, engenheiros, contadores. E no mundo espiritual também tem essa gama, não é que é espírito, que é só um tipo de espírito. Não, ele viu que ele tinha vários espíritos com várias ocupações, tinha espíritos que sofriam e tinha espíritos que já tinham uma vida, né? Eles estavam desencarnados, e tinham espíritos que tinham uma existência no mundo espiritual mais tranquila. Né? Muitos, eles até diziam, Allan Kardec perguntava: o que você está sentindo, o que você sentiu quando você viu que já não era mais um vivente, ou um ser encarnado? E o espírito falava: eu senti um alívio, porque eu vi que alguns espíritos falavam assim, não todos, né? Esse espírito falou assim: eu senti um alívio muito grande, porque uma voz me dizia que eu tinha cumprido com a minha missão aqui na Terra e agora estaria começando outro. Por outro lado, outros espíritos sofriam dores terríveis, porque foram orgulhosos, foram apegados aos bens materiais, né? Existiam espíritos que ainda queriam cuidar das riquezas aqui da Terra, do dinheiro que havia escondido, né? Havia espíritos revoltados porque os filhos, a esposa já tinha
dado outra destinação, ou dinheiro que ele juntou aqui. Então, essa primeira conclusão de Allan Kardec é uma coisa tão simples, tão banal, mas é igual eu vou repetir. Enquanto todo mundo, ou a maioria, usava aqueles fenômenos como diversão, ou até mesmo como fonte de renda, Allan Kardec começou a estudar. Allan Kardec começou a estudar, começou a trabalhar e já começou a tirar conclusões. Porque Allan Kardec, nós temos que dizer o seguinte, ele era um homem de ciência. E a ciência, ela nasce, primeiro, ela nasce da filosofia, porque você tem que pensar determinada coisa que você não entende. Você começa a pensar, você começa a raciocinar em cima daquilo. Mas por que isso é assim? Quem que é você que está conversando comigo? Tem alguma coisa aqui que está conversando comigo? Então, enquanto muitas pessoas até corriam desses fenômenos, Allan Kardec tratou eles com naturalidade. Não tratou eles como uma assombração. Não tratou eles como uma alma penada. Allan Kardec chegou para essas entidades, que nós chamamos de espíritos, e disse o seguinte, quem são vocês? Por que você está assim? Onde que você viveu? Então, Allan Kardec interagia com eles de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito séria, porque ele era um homem de ciência. Então, ele começou meio que filosofando, o que é isso? E aí, a primeira coisa, a ciência nasce da dúvida. A ciência nasce da necessidade que se tem em dominar determinado assunto. No passado, os homens consideravam que o Sol era Deus. Nasceu o quê? Alguém começou a filosofar. Falou, mas e se esse Sol não for Deus? E se o Sol for uma coisa da natureza? Até que alguém, com condições, já começou a estudar sobre o Sol e viu que o Sol, ele não é Deus, mas ele é uma obra grandiosa de Deus. E ele faz parte de um fenômeno natural, faz parte da natureza. Quantos povos antigos consideravam que vulcões era a manifestação de Deus? E alguém chegou lá e falou assim, não, da mesma forma que o rio, que nasce uma água ali, pode nascer lava. Eu quero conhecer sobre isso. Nasceu uma ciência que estuda os vulcões, nasceu a ciência que estuda os astros, que é a astronomia. E assim as ciências vão nascendo. E com Allan Kardec, nós espíritas, consideramos que com Allan Kardec nasceu a ciência do mundo espiritual. Agora, é bom a gente deixar uma coisa bem clara. O Espiritismo não criou o mundo espiritual. O Espiritismo ele não criou, o mundo espiritual já existia muito antes. E agora nós vamos falar a segunda conclusão de Allan Kardec. Em determinado momento ele viu o seguinte, que o Espiritismo ele não veio trazer nada de novo para a humanidade. Mas ele veio trazer o quê? Ele veio trazer uma forma nova de entender determinadas coisas que os povos da antiguidade já tinham deixado para nós. Que é o que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer mais um descanso, mais uma pequena pausa, a gente vai tomar mais uma água. E no próximo bloco nós vamos então conversar sobre Allan Kardec, pegando aquele conhecimento que ele adquiriu e olhando para o passado, principalmente das religiões, principalmente de Jesus, principalmente do cristianismo. Então, só uma pequena pausa, nós já estamos voltando. Bom, então vamos para o nosso terceiro e último bloco. Hoje é o nosso primeiro encontro e nós estamos falando sobre o Espiritismo, sobre a origem do Espiritismo. E eu gostaria que fosse pertinente a gente falar sobre a figura de Allan Kardec. Porque Allan Kardec ele não apareceu do nada e o Espiritismo não apareceu do nada. Allan Kardec tem toda uma história muito importante, ele contribuiu muito para o ensino francês. E no último bloco nós terminamos com Allan Kardec já tirando as suas primeiras conclusões
acerca dessa, que a gente chama de ciência nascedora, né? Comentamos que a filosofia ela é um prelúdio da ciência, né? Porque toda ciência que nós temos hoje, ela inicialmente teve alguém que pensou o impensável, que é a filosofia. Filosofia é você pensar determinada coisa, sobre determinado assunto, né? E vamos supor que a gente escutou um barulho de uma grande batida aqui agora, um barulho alto. Nós vamos filosofar em torno, o que foi esse barulho? Ah, foi um carro que bateu. Não, pelo barulho foi um poste que bateu. Não, alguém pode falar assim, não, eu acho que foi uma telha que caiu. Quer dizer, nós estamos filosofando porque nós temos um fenômeno que é o barulho e nós estamos aqui meio que na filosofia. Ninguém sabe realmente o que é. Eu acho que foi um carro que bateu. Alguém pode falar que foi uma telha que se desprendeu com o vento. O outro pode falar que foi um prédio que caiu, foi um poste que caiu. Mas aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá, na ciência, ter o conhecimento de como, o que realmente aconteceu. A gente chega lá e a gente pode ver que era um carro. Ou então a gente pode ver que era um carro que bateu num poste. Ou então era um carro que bateu no poste e o poste caiu na casa, quer dizer, estava todo mundo certo. Mas antes de nós sairmos lá para verificarmos aquilo, para usar o método científico, a gente estava só filosofando. Então é importante a gente entender filosofia e religião, filosofia e ciência, e entender que antes da filosofia, o homem tem o sentimento religioso. Porque a filosofia, se a ciência nasce com a filosofia ela nasce da religião. Nós comentamos aqui que no passado as pessoas não entendiam o que era aquele astro que iluminava e aquecia o nosso planeta, e a gente falava, aquilo é Deus. Pronto, encerrou o assunto. Alguém resolveu estudar. Um filósofo começou a pensar, falou, mas aquilo lá é isso, aquilo lá talvez seja alguma coisa da natureza, até que alguém chegou, né, com um telescópio, uma luneta, e falou, não, aquilo lá é um corpo celeste. Nasceu a astronomia. Mas começou da religião. Bom, Allan Kardec, ele usou o método científico dele, esse método até meio que herdado e bebido aí de René Descartes, ele começou se interagindo com o fenômeno sem saber o que era, filosofia. Mas depois ele foi tirando conclusões sobre aquilo. Como eu disse aqui, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra, são felizes, foram justos, ou sofrem e choram se foram injustos, materialistas, gananciosos, orgulhosos e egoístas. E Allan Kardec, eu disse que ele tinha formação católica, mas era assim, ele era meio católico pro forma, porque ele era meio materialista. Eu fui educado e chamei ele de positivista. Mas outra coisa que começou a chamar a atenção de Allan Kardec. Apesar de ele não ser um religioso ali de carteirinha, ele tinha algum conhecimento sobre a Bíblia. Ele tinha conhecimento sobre o que Jesus havia falado. Aí ele começou, né, quando ele já tinha aí as suas primeiras conclusões, ele já começou, uma coisa chamou atenção a ele. Porque ele via que Jesus, na Bíblia, Jesus pedia para a gente ter calma, pedia para a gente ter paciência, pedia para a gente perdoar o próximo, pedia para que a gente amasse o nosso próximo, pedia para que a gente fosse perfeito, que a gente fosse, melhor dizendo, justo, que a gente fizesse o bem, que a gente não maltratasse. Jesus pediu isso tudo para nós. E agora o que Allan Kardec via? Que aqueles espíritos que tinham paz, né, que estavam bem ambientados no mundo espiritual, que estavam bem, eram aqueles espíritos que, mesmo inconscientemente, eles seguiam
Não vou falar tudo não, mas seguiam grande parte do que Jesus pedia. Então, o Espiritismo ele começou com filosofia e Allan Kardec, aplicando o método científico, ele transformou ele numa religião. Mas assim que ele transformou ele numa ciência. Mas assim que ele começou a ter essas primeiras conclusões científicas, ele viu que aquela religião estava meio que comprovando o que Jesus já havia nos dito, nos avisado e nos solicitado há 2000 anos. E aí então, o estudo de Allan Kardec não parou não, mas tomou um outro destino. Porque Allan Kardec, quando o trabalho dele foi, à medida que ele ia mergulhando no seu relacionamento com o mundo espiritual, em determinado dia um espírito, porque vinham espíritos de várias nacionalidades, vinham espíritos em várias situações, cientistas, religiosos, ateus, e um dia um espírito comunicou e falou assim: eu sei que você tem muitas dúvidas, e eu estou aqui para respondê-las. Então, eu estarei aqui uma vez por mês, durante 15 minutos, para responder as perguntas. Então você formule as perguntas e traga para mim. E o espírito se despediu e foi embora. Quer dizer, Allan Kardec tinha 15 minutos para conversar com esse espírito uma vez por mês. Então Allan Kardec começou a colocar no papel as dúvidas que ele tinha. Aí estava nascendo o que nós chamamos de Livro dos Espíritos. Se alguém aqui nunca teve essa obra em mãos, mas tiver a oportunidade de ler, notará que o Livro dos Espíritos é um livro composto de perguntas e respostas. São as perguntas que Allan Kardec fez ao espírito, a esse espírito. E as respostas que ele obteve desse espírito. É claro que com o tempo começaram a vir outros espíritos meio que no mesmo nível desse primeiro que havia se apresentado para Allan Kardec. E no primeiro dia de Allan Kardec, quando o espírito se apresentou, Allan Kardec perguntou para ele: qual que é seu nome? Ele não quis dar um nome. Ele falou assim: me chame apenas de Verdade. Porque com o passar dos meses, começaram a vir outros espíritos, não só aquele. Mas ele viu que o nível de conhecimento e entendimento sobre a vida era igual. Então Allan Kardec ele começou a formular e chegou até o tão sonhado primeiro encontro, fez as perguntas, o espírito respondeu, ele anotou, terminou a reunião, esperou mais um mês. Se eu não me engano, no segundo ou no terceiro mês, o espírito veio e falou assim: eu disse que viria aqui uma vez por mês, durante 15 minutos, para testar a sua paciência, para testar a sua humildade e a sua perseverança. Então, a partir de agora, nós vamos destinar a você um tempo maior. E então Allan Kardec pôde trabalhar com mais tranquilidade e obter respostas mais rapidamente. E essas perguntas e essas respostas, se eu não me engano, ele fez mais de 5.000. Mas ele, é claro que você acaba fazendo uma pergunta que já obteve uma resposta numa outra situação, e ele foi resumindo tudo, soltou uma versão do Livro dos Espíritos, se não me engano, com 500 e poucas perguntas. Depois ele soltou a versão que nós temos atualmente com 1.019 perguntas. Tem uma versão do Livro dos Espíritos mais antiga que tem 1.020, porque foi só uma questão ali de numeração que houve um erro. Mas se você pegar hoje o Livro dos Espíritos com as traduções para o Brasil, são 1.019 perguntas. Dá um pouquinho mais porque algumas questões envolvem 2, 3 perguntas. Mas, então, desse intercâmbio com esses espíritos, é que nasceu o que hoje nós temos
nós temos hoje o Livro dos Espíritos. Mas Allan Kardec foi trabalhando perguntas e respostas porque ele queria soltar esse livro. Mas aquela coisinha dele, ele sempre lembrava de Jesus. Ele falava assim, eu quero escrever uma obra onde eu pego tudo isso aqui que eu recebi de conhecimento do livro dos Espíritos e fazer um paralelo com o que Jesus diz para nós. Porque se a gente pegar as palavras de Jesus, algumas pessoas acham estranhas. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, nós temos que entender que Jesus, quando esteve aqui, ele veio numa época onde não existiam os recursos que nós temos hoje. Ele falou um idioma, que é o aramaico, misturado com o hebraico. É claro que ele falou grego, falou romano, mas a língua mãe dele era o hebraico. É uma língua pobre, com poucos recursos. Não chega nem perto da nossa língua hoje, que é uma língua mais rica, com mais recursos. E Jesus também viveu numa época que ele não tinha o que ensinar muitas coisas. Ele plantava, né? Se a gente pegar a parábola do semeador, né? Ele considera o conhecimento como uma sementinha. Ele fala, vem cá trazer a sementinha para vocês. Alguns de vocês não vão dar bola para essa sementinha. O pássaro virá, que é o espírito do mal, e vai pegar para ele, vai levar embora, você vai ficar sem nada. Alguns vão pegar essa sementinha e vai depositar ela na terra árida. Ela vai até germinar e crescer. Mas essa sementinha não vai gerar uma planta grande, porque a hora que a planta começar a crescer, a demanda de nutrientes que ela necessita, ela não vai encontrar no solo e ela vai morrer. São aquelas pessoas que têm contato com o Espiritismo, acham muito bonito, nossa, o meu Espiritismo, e com o tempo. Por quê? Porque não viu a essência do Espiritismo. Nós estamos falando aqui de conhecimento, mas a essência do Espiritismo não é só conhecimento, a essência do Espiritismo, na verdade, é transformação moral. Perguntaram para Allan Kardec certa vez, qual que seria? O que é ser espírita? É o que tem mediunidade? É o que vê espíritos? É o que fala com os espíritos? É o que escreve livro? É o que faz palestra? Allan Kardec fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele empreende para domar as más inclinações. Então, a essência do Espiritismo é essa fala de Kardec. Não é quem sabe as 1019 perguntas de cor, não. E algumas pessoas recebem essa sementinha e colocam lá na terra que está cheia de espinheiros. A terra é boa, uma terra fértil, mas é uma terra mal cuidada. E essa sementinha ela é abafada pelos espinheiros. Não recebe a luz do sol, não consegue crescer. Os espinheiros, que Jesus se referia lá atrás, são as preocupações do mundo aqui. Às vezes nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, em ter, em acumular, em ocupar posições de destaque. E não permitimos que essa sementinha que Jesus entregou para nós cresça e germine. Então, os espinheiros são as preocupações do mundo. Os espinheiros são os interesses materiais. É a vida material. Mas também tem um quarto que recebe a sementinha e põe na terra fértil. Terra preparada, fofinha. Não é a terra dura do caminho. Não é a terra semiárida, estéril, não é a terra que tem espinheiros, é a terra preparada. E aí a planta cresce. E um grão produz 10, produz 100, produz 1000. E Allan Kardec viu isso.
Ele falou assim, gente, isso tudo que nós estamos estudando aqui, Jesus já falou de forma alegórica, através das suas palavras, das suas parábolas, melhor dizendo. Tem a parábola do semeador, tem a parábola do festim de núpcias. Não é? Na parábola do festim de núpcias, Jesus, o rei não manda os seus soldados procurarem as pessoas para participar do festim, que é a comunhão com Jesus. Aí uns lá estavam preocupados com a casa de campo, ou estavam preocupados com os seus negócios, com o comércio. Não foram, tá vendo? Então, Allan Kardec, ele ficou muito excitado, ele ficou muito assim, agitado, muito ansioso, porque ele começou a entender Jesus conversando com os espíritos. E aí, em determinado momento, ele já partiu para o lado religioso. Então, o espiritismo é isso, ele é uma filosofia, uma ciência com consequências religiosas, porque se eu seguir a filosofia espírita e o conhecimento espírita vindo da ciência, eu vou melhorar, eu vou me transformar, como Allan Kardec disse, eu vou me transformar moralmente. E eu me transformando moralmente é o que Jesus espera de todos nós. Porque certo dia Jesus falou, preocupai com as coisas de Deus, com as coisas divinas, que o resto vos será dado em acréscimo. Então, essa terceira conclusão de Allan Kardec, que não foi nenhuma conclusão, ele viu que realmente, né, nós temos que cuidar do mundo, nós temos que nos alimentarmos de pão, como ele fez na última ceia, Jesus fez na última ceia. Mas nós temos que nos alimentarmos do vinho, que simboliza o conhecimento, que simboliza a comunhão com Jesus. Porque Jesus fala, isso aqui simboliza meu sangue. Mas se o seu sangue, que é a sua parte mais sutil, mais importante, está entrando em contato com o sangue de Jesus, está fazendo comunhão com ele. Então, preocupai com as coisas de Deus, que o resto vos será dado em acréscimo. O pão alimenta o corpo, mas a comunhão com Jesus nos alimentará espiritualmente. Bom, foi um prazer estarmos aqui pela primeira vez, continuaremos, né? Ainda temos muita coisa para falar sobre o Espiritismo e muita paz, muito amor no coração e até o nosso próximo encontro.